Ah, surpresas da tecnologia, né? Porque assim, eu tava tentando entrar, aparecendo umas mensagens diferentes. Eu me perdi aqui porque eu tava procurando uma musiquinha, um sonzinho para cachorro, para pet. E aí, meninas, me enrolei toda. Mas assim, a gente pesquisa, chama os universitários e no fim tudo dá certo, né? Já vamos começar nossa live, o pessoal tá chegando. Hoje a gente vai falar de pet. Boa noite, Marisa. Boa noite, Luíde, Lígia. Ah, a Carol já tá pedindo para entrar. Ah, muito bem. Essa minha convidada facilita a nossa vida, né? É bom ver o pessoal aqui com a gente, pessoal de sempre, gente nova. Se vocês estão gostando aí dos nossos conteúdos, dá uma curtida, compartilha, chama os amigos para participar e vamos interagir, que hoje nós vamos ter mais um bate-papo, mais uma troca de ideias. Vamos conversar um pouquinho sobre o mundo pet e as famílias, né? Então, por falar em família, eu trouxe aqui Carolzinha, Caroline, minha primogênita, para a gente bater um papo sobre isso, porque como eu sempre falo para todas, ai, olha só a galera, perfeitas, eu Tá sempre aí. falo, aí sim, né? Eu sempre falo para todo mundo, ou seja, a gente não está dando aula, não está fazendo curso, a gente está fazendo um bate-papo entre amigos, aqui no caso, né? Amigo, barra família, barra colega de trabalho, e trocando ideias e compartilhando conhecimento. Nossa, assim, eu vou ficar demais. Quem gosta, então, compartilha com os amigos, chama a galera para cobrir, para curtir, para participar, para interagir, para fazer perguntas, tá? Se precisar de alguma coisa, pode mandar no direct. Tem a caixinha de comentários, tem essa caixinha com um símbolozinho de interrogação que dá para mandar perguntas aqui também. E vai ser muito legal porque Carol se preparou para a gente enfrentar esse tema que, olha, eu garanto para vocês que uma hora vai ser muito pouco. E é um tema desafiador, um tema muito gostoso. Para quem não sabe, eu sou advogada. Para quem não sabe, a Caroline também é advogada. E a gente está aí se dedicando a bater esse papinho aí gostoso sobre esse assunto que todo mundo acaba se envolvendo, né? Então, vamos lá, Carol, conta pra gente o que te inspirou a fazer a abordagem desse tema. A gente não tinha combinado essa pergunta. É, essa não. Bom, primeiro eu quero dar boa noite, agradecer mais uma vez estar aqui participando desse momento, estar em família, em amigos, entre amigos também, né? Falar que eu vou sair assim me sentindo maravilhosa dessa live, porque o que eu já vi aqui de linda e maravilhosa, eu vou ficar nas nuvens. É Mas bom que vamos isso lá. pega. Então, o que me inspirou falar sobre o mundo pet? Eu sou casada, né? Casei recentemente e tenho uma cachorra que alguns de vocês já conhecem, que é a Minhoca. E a Minhoca, quando eu vim morar com meu marido, ficou morando com a minha mãe. E aí ficava naquela, né? A gente pegava ela um pouquinho, deixava ela um pouquinho, agora ela veio pra cá, ficou umas semanas, agora já tá na casa da minha mãe, porque eu vou ter que fazer uma viagem, então... e aí eu comecei a pensar, né, sobre as regulamentações sobre isso, porque hoje a gente está em família, é uma relação entre mãe e filha, meu pai também ajuda, é tudo bem, mas e no convívio geral, né? Como que essas relações se dão, né? Se fosse um casal, como que seria? O que está acontecendo aí no mundo pet, né? Então, acabei dando uma estudada e dando uma olhada em alguns aspectos, vi umas decisões super interessantes e achei que seria super legal a gente compartilhar, porque as pessoas cada vez mais têm pets em casa, né? Então é um assunto bem interessante, super atual, assim, condizente com o momento que a gente está também de pandemia, muita gente adotando animais. Então é um assunto que me despertou esse interesse.
E assim, quando a gente fala pet em casa, é generalizando, né? Porque você tem que pensar casa, 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 apartamento, carro, meio de transporte. Então, tem todo um mecanismo que você tem que criar para tratar bem o seu bichinho de estimação, que foi bem legal quando você escolheu assim, pet, mais um membro da família, porque ele acaba integrando a sua família e ele é parte da gente, né? Olha, eu vou fazer isso, vou fazer Exatamente. aquilo, você pensa, e o cachorro? E o gato? É uma viagem mais longa, com quem vai ficar? Como organizar? Então, tem todas essas questões a se pensar, né? Tem gente que está pensando em mudar para o exterior, e aí, vai levar o cachorrinho? Vai levar o gatinho? Como é que funciona, né? Então, tudo isso são questões que têm que ser pensadas, tratadas e abordadas, né? Mas a gente vai Isso aí. começar falando do índice, por exemplo, do crescimento da quantidade de pets nos lares, né? Você fez uma pesquisa e encontrou essa informação, não é isso? Isso mesmo. Eu fiz uma pesquisa, encontrei os dados do IBGE de 2018. Já passou algum tempinho, mas é um tempo relativamente curto. Mas de acordo com esses dados do IBGE de 2018, atualmente já tem mais pets nos lares brasileiros do que crianças. Então isso mostra a mudança de perfil, né, dos casais que vêm se formando, das famílias que vêm se formando. Muitas vezes preferem não ter filhos, preferem ter pets, e aí às vezes surge aquelas expressões, né? Mãe de pet, pai de pet, tem gente que gosta, tem gente que ama, mas acaba que a configuração familiar mudou totalmente. Com essa pesquisa do IBGE, foi constatado que nos lares brasileiros hoje tem cerca de 240 milhões de pets, sendo que desse número, quase 80 milhões é composto por cachorros e gatos. Então isso Nossa. mostra mesmo que os lares brasileiros aí estão cada vez mais cheios de pets. E quando a gente fala pet, não é só o cachorro, não é só o gato, às vezes tem passarinho, tem gente que tem cobra, claro, devidamente Calopsita, né? regularizado, exatamente, as aves, com todas as regulamentações. E é a mudança de perfil mesmo do brasileiro, né? Eu fiz uma pesquisa também, quais são os lares que mais têm pets no Brasil. Então, em disparada está a nossa região, a região sudeste, com 47,4%. E a região que tem menos pets nos lares é a região norte, com 6,3%. Né? Então, mostra, você vê, São Paulo, que está na região sudeste, uma cidade, um estado, né? Nossa, perdi a linha. Mas é É que muito assim, tem uma industrializado, é a densidade. cidade do comércio, dos negócios. As pessoas acabam pondo outras prioridades. E às vezes acham que é mais fácil você ter um pet, que é uma companhia também, do que você ter um filho, ou até mesmo você ter um parceiro. Tem É. muitas pessoas que preferem ter um pet do que ter um parceiro em casa, né? É porque tem muita gente que vive junto, porém separado, né? Cada um no seu canto. E nesses É, momentos de separação, um pet faz muita companhia, né? Dá para brincar, dá para trocar lá. Às vezes a gente até conversa, né, com os bichinhos, assim, é né? verdade. E o bom é que se você desabafar com ele, você fala do chefe, você fala do companheiro, você fala de todo mundo, ele não vai contar para Pra ninguém. Vai, ninguém. bom, papagaio eu já não sei, né? Pode ser muito perigoso. Mas se for um cachorrinho, um gatinho, isso daí a gente garante, né? E assim, É. você estava falando, por exemplo, que a região sudeste, por exemplo, né, onde a gente está localizado, São Paulo, é onde você tem uma densidade maior de pet nos lares, né? E assim, a nossa densidade populacional fez o quê? A gente verticalizou a nossa moradia. Então, nós moramos muito em prédios, em apartamentos, e, evidentemente, tem a questão dos condomínios, né? Que é sempre uma polêmica. Você fez alguma pesquisa, algum levantamento sobre isso? Como é que está esse olhar para os pets nos condomínios?
Bom, nos condomínios residenciais, algumas convenções, né, condominiais prevêem a proibição dos pets, tanto nas dependências dos condomínios quanto nas unidades autônomas, né? Isso já foi motivo de muita discussão, porém já há decisão do STJ no RESP, eu vou até falar um número, 1.783.076 do Distrito Federal, onde foi firmado o entendimento que os animais de estimação, eles não podem ser proibidos nos condomínios residenciais. Ou seja, tanto nas dependências do condomínio, quanto nas unidades autônomas que compõem aquele condomínio residencial. Por que foi decidido assim? Bom, tem vários aspectos, mas dentre eles, a primeira coisa a convenção condominial, ela é feita de acordo com o nosso Código Civil. O nosso Código Civil, nos artigos 1332 a 1334, tem um rol para que você possa ter uma base ali de como vai ser a convenção condominial. Esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. O que isso significa? É muito bom, porque já ia falar para você, Carolzinha, meu amor, aqui nosso público é diversificado, nem todo mundo é do direito. Então, Isso assim, mesmo. então a gente precisa explicar um pouquinho, né, para ficar uma melhor compreensão sobre isso. Então, taxativo, exemplificativo, o que você está querendo dizer com isso? Bom, que as hipóteses que o Código Civil traz são só um exemplo do que você pode tratar na convenção condominial. Isso é o rol exemplificativo. O taxativo é quando ele dispõe de alguns pontos e você tem que seguir exatamente aquilo. E por ser um rol exemplificativo, os condôminos, né, o condomínio, na elaboração da convenção condominial, tem que adaptar às suas necessidades. Então, lá tem um norte para você seguir e você vai adaptando e colocando as regras que melhor atendem o seu condomínio. Então, isso já é um ponto. Muito bem. Por falar em adaptação, como você falou, né? Deixa eu dar um pitaco, né? Como você falou, foi decidido recentemente, algumas convenções não têm nada, outras proíbem, outras permitem, outras falam, né? Pequeno porte, médio porte, grande porte, e por aí vai. O que acontece? O direito, a sociedade, a humanidade evolui, né? Os usos, os costumes vão se modificando. Então, lá atrás, em 1916, no Código Antigo, né, por aí, não tinha tanto prédio, tanto condomínio. Depois eles foram surgindo, a maioria das convenções proibia ou era omissa, porque não fazia parte o quê? Dos costumes, dos hábitos. E o direito como um todo vem evoluindo. Essa evolução chegou à realidade que nós temos hoje, que logo, logo a gente tem mais bichinho do que gente por aí. Pois é. Então, se faz necessário trazer essa adequação, né, do direito para a sociedade, a evolução da sociedade, né? Então, assim, mesmo o que você está querendo dizer, veja se é isso, se a convenção for omissa ou se ela proibir, você tem como buscar proteger o seu direito de ter o seu pet no seu condomínio morando com você. É isso aí? É isso mesmo. Porque a convenção condominial, ela tem que observar a legalidade e respeitar a função social da propriedade, que é prevista na Constituição Federal. Claro que a gente, quando fala função social da propriedade, se refere ao bem imóvel mesmo da pessoa. Então, a convenção não pode ferir essas coisas. Tem que haver um respeito. É claro, não pode ter a proibição, já foi decidido? Não pode, já foi decidido. Porém, o seu animalzinho não pode causar um risco no condomínio, não pode ser um obstáculo para o condomínio. Então, da mesma forma que o condomínio tem direitos e deveres, os condôminos também possuem direitos e deveres. Dentre eles, claro, respeitar as normas, desde que sejam normas legais, e que o animal, o pet,
não ofereça nenhum risco para nenhum condômino e para o condomínio numa forma geral. Isso é verdade. Ó, o Lê tá dando boa noite aí pra gente, a Tati chegou, Claudinei também não falta uma, tá aí. Muito bem. Uma das coisas, assim, até uma curiosidade, assim, para a gente comentar, não é uma coisa recorrente nem nada, mas acontece. Outro dia eu estava conversando com um perito, um engenheiro, né? Ele faz muita perícia em condomínio, aquela coisa toda, e ele foi chamado para fazer uma perícia de salubridade num imóvel. O que acontece? A senhorinha, era ela e um filho, e ela acho que se sentia muito sozinha. E aí ela foi adotando um gato, outro gato, outro gato, outro gato, e mais outro gato, e tinha mais gato do que tudo na unidade. Ela não dava conta de limpar, de organizar, e você sentia o mau cheiro, o odor já no hall, entendeu? Então, assim, são questões, assim, o exagero, né? Ele tem que ser tem que ser olhado, que é aquilo que você falou, né? Direitos, deveres e obrigações. Então, você não vai limitar, olha, você só pode ter um pet, ou 5 pets, não. Desde que você respeite o direito alheio, né? Não só do condomínio como um todo, dos demais condôminos, aí é tranquilo, você pode ter quantos pets você quiser, não é verdade? É isso Agora, mesmo. falando ainda em evolução da sociedade, né, da mudança dos tempos, você falou, olha, tem casais que não querem ter filhos, ou que têm filhos, mas também, né, tem seus pets. E aí, a gente sabe que tudo é eterno enquanto dura, né? Exatamente, é bem por aí mesmo. Então, assim como a existência dos pets, né, influenciam na nossa moradia, na residência, acaba influenciando também nas relações, relações enquanto família, enquanto casal, comum, porque como o tema da nossa live fala, né, pet é mais um membro da família. Ultimamente está sendo assim. Então, Exatamente. outros casos que acontecem com os pets. No caso de divórcio, então superamos a questão da moradia. O casal está Meu lindo, Deus. feliz e tranquilo morando no seu imóvel com seu pet. Até que eles se separam. E aí? O que a gente vai fazer com esse pet? Muito bem, boa pergunta. Porque, assim, mais uma evolução da sociedade, né? Antigamente, o casal, né, um ou os dois procuravam, doutora, quero divorciar, quero separar. Quais eram as perguntas mais básicas que a gente fazia, né? Qual patrimônio? Tem patrimônio? Porque tem que pensar na divisão do patrimônio. Tem filho, é maior, é menor de idade, porque tinha que pensar no regime da convivência, tinha que pensar nos alimentos, e por aí, o nome, né? Antigamente se discutia muito isso. Lá, a mulher vai voltar a usar o nome de solteira. Esses dias eu vi uma certidão de um divórcio, que o marido pegou um nome da mulher, a mulher pegou um nome do marido, depois os dois divorciaram, aí os dois mudaram de nome de novo. Meu Então, Deus. e hoje, uma das perguntas que a gente tem que fazer também é isso: tem pet? Porque é uma decisão dos dois ter um pet, né? Como é que fica? Exatamente. Então, no momento do divórcio, da separação, o casal pode convencionar a guarda do pet. Vamos falar no linguajar popular para que seja fácil de compreensão. Então, é possível definir a guarda do pet. Quem vai ficar com o pet? Quem vai cuidar do pet? Se o pet vai passar um fim de semana na casa de um ou na casa do outro, isso vale, claro, para casais com ou sem filhos. Isso é completamente, hoje em dia, é completamente normal essas estipulações e convenções num divórcio. Então, tem essa divisão de tempo, tem toda essa regulamentação. Uma coisa importante que eu também encontrei, e está até no nosso blog, é que a Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul criou, através do provimento 03 de 2021, um modelo de certidão de registro de declaração de guarda de animais.
o Rio Grande do Sul tem várias inovações, né? Os Nossa, caras são sensacionais. estão sempre à frente. Sempre. E direito de família, eles têm umas coisas assim demais. Então, eu encontrei esse termo, esse modelo de certidão, que, assim, é uma forma do casal, dos tutores, né, se regulamentar a situação da guarda do animal. Essa certidão, porque, por exemplo, vamos voltar um pouquinho. Se o casal vive em união estável, eu vivo em união estável, mas eu vou separar, eu não tenho nada para dividir, eu não vou precisar de processo, eu não vou precisar de nada. Mas eu tenho o meu cachorrinho, o meu gatinho, o meu peixinho, sei lá o que o casal teve ali na constância da união deles. Vou ter que fazer um processo para isso? Não necessariamente. Você pode usar esse termo e pode registrar no cartório de títulos e documentos, sem nenhum problema. Aquilo vai estar registrado, documentado, tem fé pública e serve para regulamentar essa situação da guarda do seu animal. Bacana, olha, isso daí já responde uma pergunta que está aqui. Essa divisão da guarda do pet é feita mediante acordo ou seria uma ação judicial mesmo? Então, depende, porque o acordo pressupõe que os dois chegaram no entendimento. Se os dois chegaram no entendimento, tá fácil, dá para pegar aquele formulário. Quem precisar pode mandar um direct para mim ou um direct para a Carol, entendeu? Pode entrar também no nosso site, lá no Fale Conosco e pedir, a gente manda o link, e aí você pode preencher lá, estando de acordo lá com seu parceiro, com a sua parceira, dá para preencher e estabelecer lá as condições com relação à guarda lá, a visita. E tem despesa também, né, Carol? Como é que fica esse negócio de despesa? Porque é muito bom, né? Ter meu cachorrinho e não pago nada. Como é que é isso? Mas antes de eu falar da despesa, deixa eu só explicar uma coisa. O registro, quando é feito aí no cartório, por exemplo, que eu acabei de dar, ou quando é regulamentada a guarda, na verdade, a declaração da posse ou da propriedade. No que isso interfere? Não estou comparando jamais crianças a pet, mas vamos traçar um paralelo para que seja fácil a visualização do exemplo. Quando há a estipulação da guarda de uma criança e, por exemplo, a mãe retirou a criança para a convivência, porque o termo visita já é um termo que está ultrapassado, porque filho não pode ser visita. Não, e pai e mãe também não são visitas. Falar nisso, eu dar boa noite para nossa tia querida, tia Lúcia, também não perde uma. Nossa fanzona está sempre aí. Pai e mãe não é visita. A OAB lançou uma campanha há poucos dias, porque visita é aquela tia, aquele tio, aquele amigo, aquele parente que aparece uma vez na vida, às vezes leva um docinho, alguma coisinha e vai embora. Pai e mãe não é visita, tem muita responsabilidade, tem muita obrigação com a convivência e é espelho para o seu filho, né? Exatamente. E então, no momento que o pai pega a criança ou a mãe pega a criança para passar um fim de semana e não devolve, e ela deveria ser devolvida para o outro genitor, é possível o ingresso de uma ação que eu particularmente acho o nome horroroso, porque parece que você está fazendo da criança um objeto, mas é o nome que a gente ainda utiliza, que é chamado ação de busca e apreensão de menor. Nessa ação você entra para conseguir recuperar o seu filho que está com o genitor que não devolveu e tinha que voltar para casa, enfim, não deu certo, é possível entrar com essa ação. No caso dos pets, por eles serem apenas animais, não serem seres humanos, não são criancinhas, bebezinhos, a ação não é essa. É uma ação possessória. Então, a ação correta para entrar é a ação de reintegração de posse. Nós já tivemos um caso lá no escritório, inclusive, que a tutora, uma das tutoras, né, entrou com um pedido de busca e apreensão. E o juiz mesmo falou assim, então, querida, é reintegração de posse, fofa. Ele teve que regularizar, arrumar o processo certinho.
mas tem ainda essa diferença também, caso isso aconteça. É verdade. Isso Agora, porque o seu animalzinho, ele não é uma coisa objeto, né? Um pote que você tira daqui e põe ali. Né? Ele é um ser vivo, mas ele, para fins de direito, ele é uma coisa. isso. Então, apesar deles não serem considerados como sujeitos de direitos e não possuírem personalidade, são dotados de sensibilidade e não podem ser equiparados de forma a coisas não vivas, né? Então, tem toda essa sensibilidade por trás e todo esse cuidado, né, que a gente vê com os pets hoje em dia. Mas, além de toda dessa preocupação com a guarda do animal, tem também a preocupação com os gastos do animal. É, isso aí. Porque tudo, é o que eu falo, não existe almoço grátis, gente. Nessa vida, tudo tem um preço. É isso mesmo. Bom, assim como na guarda, as despesas do pet também pode ser conversado na ação de separação, divórcio, não tem nenhum problema que isso seja estipulado. Caso isso não seja conversado, pode ser proposta uma ação posteriormente para que essa situação seja regulamentada. E aí você precisa o quê? Comprovar os gastos do seu pet. Ração, tapete higiênico, assinatura, porque hoje em dia a gente tem assinatura de cerveja, de vinho, de livro e tem assinatura de brinquedo de pet também. É verdade. Outra coisa, plano de saúde. Tem plano de saúde, tem seguro de vida que. Não, seguro residencial que abarca essa questão dos pets também, né? Exatamente. Então, você tem que comprovar também todos esses gastos que você tem com o pet para que seja uma divisão tranquila, equânime, para que as partes possam, né, arcar com aquilo, possam chegar num consenso. Se não tiver um consenso, fazer o quê, né? Tem que ir para a parte litigiosa do processo, mas é possível também fazer essa divisão. Ah, muito bem. Já temos uma pergunta. Olha, se eu estiver namorando e adotar um pet com a minha namorada, se o relacionamento termina, processo é igual casados? Guarda compartilhada? Pois é, você pode adotar, porque assim, para adotar tanto um pet, ou até mesmo, se for o caso, uma criança, não se exige que se esteja casado. Então, se for uma decisão de duas pessoas maduras, elas são responsáveis por essa decisão, né, Carol? Dá para compartilhar aí a posse, guarda, direitos e obrigações? Dá. O que eu aconselho é que no momento que você está adotando com a sua namorada ou com o seu namorado, vocês façam um termo, por mais simples que ele seja, dizendo que aquele animalzinho é dos dois, que vocês dois cuidam, e que vocês arcam junto com as despesas e etc. Isso é bom porque você já previne uma situação para quando chegar num eventual término do relacionamento, que é um namoro, que não é uma relação documentada, formal, seja fácil de você comprovar que vocês adotaram juntos, que vocês arcavam junto com as despesas. Então, esse documento já previne alguma eventual discussão da pessoa falar assim, olha, tudo bem, eu adotei enquanto eu namorava com você, mas eu adotei sozinho, o cachorro mora na minha casa, eu pago, eu levo para passear, eu dou banho e comprova aí comprova aí. Esse é o problema. Então, eu aconselho fazer já um termo agora, dizendo, regulamentando essa situação, dizendo sobre a adoção e tal. Ou muitos lugares, quando você adota, eles mesmos dão um termo para você de adoção responsável. Então, você guarda esse termo, se tiver seu nome, da sua namorada, e para futuramente isso servir para amparar vocês. E é possível compartilhar a guarda do pet tranquilamente, mesmo sendo ex-namorados.
É isso aí. Olha, temos a pergunta aqui. Qual seria a ação para a divisão dos gastos do PET? Depende o que você vai discutir. Você já tem claramente definido que ambos adotaram, que ambos eram os donos. Isso não vai ser objeto de discussão? Porque, de repente, o outro, né, o ex-cônjuge, o namorado, o companheiro vai falar, não, eu não tenho nada a ver com isso. Como você acabou de falar, era só dela, né? Então, você É, já tem isso claro? Vai precisar aprovar? Não vai precisar aprovar? Só vai precisar cobrar despesa, divisão, essa coisa toda? Então, né, depende do caso, das provas, para poder se tomar essa providência, não é verdade? Mas é muito importante isso, você acha que falou a palavra-chave, a frase-chave de tudo isso. Adoção responsável, né? O que eu tenho visto muito em grupos de WhatsApp é assim, olha, meu vizinho se mudou e deixou o cachorro. Gente, infelizmente. como você muda de uma casa e abandona o cachorro lá, sem comida, sem água, sem cuidado, sem nada? Você não se preocupa em naquela vida, porque assim, é um bicho, tudo bem, mas é uma vida, né? Não pode ser É. largada assim. Ou outro dia, né? A Quitéria, a nossa querida Quitéria, trabalha com a gente, ela estava contando indignada que uma pessoa levou o cachorrinho para dar banho e não foi mais buscar. Meu Deus! Não foi mais buscar. Aí um rapaz que trabalhava lá no pet, no banho, não sei o quê, pergunta para um, pergunta para outro, arrumaram lá uma família que adotou o bichinho. Mas imagina só, você leva o seu bichinho para tomar banho, Nossa, que absurdo. né? É um completo abandono. Então, essa questão da adoção responsável, de ter responsabilidade com essa a vida, né? Que esse ser vivo é muito importante. A gente tem que chamar as pessoas para essa realidade, não é verdade? Exatamente. E assim, falando de adoção e adoção responsável, uma curiosidade que a gente viu essa semana sendo noticiada os pais e mães, quando têm seus filhos, têm direito à licença maternidade e paternidade. Essa semana tivemos a notícia de uma empresa, não é uma lei, não é um decreto, não é uma norma, não é uma regulamentação, não é nada. Foi a iniciativa de uma empresa privada do ramo de pets. Então, o nome da empresa é a Pets, ela trabalha vendendo produtos de pet, ração, caminha, roupinha, tudo que você imaginar de pets, eles vendem. E para que a política deles esteja alinhada com todo o público, com o mercado deles, eles estabeleceram a licença paternidade. 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 O barato, achei super legal. Então, o funcionário da Pets que faz a adoção de qualquer bichinho, ele tem direito a 2 dias de licença paternidade. Isso faz, de acordo com um estudo deles, 2 dias é o tempo necessário para que o bichinho se adeque ao ambiente, às pessoas. Então, eles proporcionam isso para os funcionários deles. Então, é super legal, é uma forma de você incentivar a adoção responsável e mostrar que a sua empresa está de acordo com as políticas dela. Assim, achei sensacional isso, é muito legal. E assim, voltando lá para o comecinho da live, né? Evidencia cada vez mais a mudança de comportamento da nossa sociedade. Não, é verdade, é verdade. Assim, é uma conscientização, né? E também essas decisões judiciais que obrigam, por exemplo, né? Você comentou outro dia uma decisão de Minas Gerais, que na ação de divórcio a mulher exigiu que o ex-marido, então, compartilhasse, dividisse aí as despesas do PET e foi reconhecido, e teve esse direito. Foi, Então, é a evolução da sociedade, a adequação das normas legais, a adequação das decisões judiciais à realidade. Nada mais que isso. Não dá para fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, para essa evolução toda
que estamos tendo, né? Nesse caso de Minas, quantos Exatamente. cachorros eram, Carol? Então, nesse caso de Minas, eles adotaram 6 cachorros durante o casamento. Então, imagina a despesa que não dão 6 Gente, cachorrinhos dentro de casa, né? A já gente tem pensou? um casal de amigos que eles tinham, acho que se não me engano, eram 4 cachorros, e assim, eles contando pra gente os gastos, as aventuras, a delícia que é ter tanto bichinho dentro de casa, só que assim, é muito gasto, é muita despesa, aí um fica doente, aí compra ração, tem que ser uma ração especial, tem que ser uma vacina, e é isso e aquilo. Então, dá muito gasto. Uma adoção responsável dá muito gasto. E foi isso que essa mulher buscou, né? Por ser responsável, por ter feito uma adoção responsável, ela buscou compartilhar também esses gastos, porque ela estava casada quando adotou. Então, É nada mais verdade. justo, né? Também acho uma decisão conjunta. E quando você fala de Isso. responsabilidade, não é porque você para que você abandona as suas responsabilidades, né? Então, você parou, continue ali, olha, vamos ver como é que vai ficar as despesas, vamos dividir essa coisa toda. Ó, Claudinei colocou aqui, ó, uma conscientização e menos abandono dos animais nas ruas e até em pet shop, né? E até assim, Exato. campanhas para castração, né? Existe muito, isso é muito importante, porque um cachorrinho, um gatinho, ele dá uma cria assim, né? A gente teve recentemente a nossa Nossa. vira-latinha, foram 7, né? 6? 9, foram 9? 9. É Nossa, eu até perdi a que conta. foram 9, 2 morreram. É verdade, é verdade. Aí Né? Então ficaram foram 7. 9 cachorrinhos. Você olhava para a cachorra, você não dava nada. De repente, 9 cachorrinhos. Mas foram todos devidamente adotados, adoção responsável, conhecemos todas as pessoas. Então, isso é muito importante, né? Tentar também, quem acontecer um acidente como esse, porque aquela sem vergonha fugiu de casa e voltou prenha, também É tentar verdade. fazer da melhor maneira a adoção, é muito importante essa conscientização, né? A gente vê ainda vários cachorrinhos na rua, gatinho, gato é o que mais tem também. Mas é importante, gente, adotar, ter uma adoção consciente e saber que os bichinhos também têm os direitos deles, a proteção. Então, é um assunto bem legal, é um tema muito interessante, né? De acordo com a pesquisa do IBGE, a geração X e Y é a que mais tem bichinhos hoje, que são as pessoas mais ou menos entre uns 30 e 40 anos. Então, tá em alta, entendeu? Vamos sempre ficar de olho nas atualizações. E é isso, para a gente poder viver sempre da melhor maneira possível, com as coisas certas, regulamentadas, e vocês sabendo dos seus direitos também, enquanto tutores desses pets que a gente acaba tendo aí ao longo da vida. Mas se você for analisar, olha, ó, vamos fazer uma estatística interna. Na nossa família, sem contar os agregados, nós somos em 4. Eu, meu marido e 2 filhas. Nós temos Isso. 5 cachorros. Não é verdade? Nós temos 5. Temos 2 aqui e 3 na praia. Não, são 4 na praia. Ah, é? Tem o Nós ficamos Tico, com o filhotinho, meu Deus. Olha, eu já errando nas contas. Temos 6 cachorros. Tem mais gente, tem mais cachorro do que gente na nossa família. Então, a gente adotou, né, 50% a mais do número de familiares de animais. É verdade, porque tem o Tico. O Tico é o mais recém-membro da família, que é o filhotinho da Neguinha, que foi quem deu aquela escapadela, né? Mas é isso, E gente. eles trocam muito amor, muito carinho com a gente, e eles percebem quando você está triste, né? Quando está nervoso, está bravo com eles. É uma interação muito boa, muito gostosa, mas tem que ser muito responsável, né? Então, Isso gente, é isso mesmo. aí. Eu acho que a gente esgotou um pouco o tema de hoje, porque se a gente for falar mais, vamos passar a noite inteira aqui contando a história dos bichinhos, dos cachorros. A gente tem que ter muito amor no coração, não só com o próximo, né? O próximo que está próximo e o próximo que não está tão próximo,
mas a gente tem que ter assim, bons pensamentos, muito amor no coração e temos que ter muito carinho também e atenção com esses bichinhos que, na maioria das vezes, não conseguem se comunicar plenamente, mas temos que ser responsáveis com toda essa adoção, com essa vida que a gente se responsabilizou. Eu agradeço a todos vocês, a tia Neide falando aqui, as meninas elogiando, o Claudinei também. Eu agradeço muito a participação, a interação de vocês. Se alguém não conseguiu pegar desde o início, tiver interesse, a gente vai para o IGTV, depois vai lá para o nosso Instagram, para as nossas redes sociais. Se precisarem do link, é só pedir. Carolzinha vai disponibilizar. E agradeço para vocês. Um beijão. Carol está aí para você se despedir. Bom, falar que adorei falar desse assunto, né? Os cachorrinhos já são a nossa paixão em casa. Agradecer a todos que estão por aqui, a Thaís, que pôde comparecer, fiquei muito feliz de recebê-la aqui, o Ney, que não falta nunca, muito feliz de receber as nossas tias, a nossa família, colegas de trabalho, isso é muito importante, a gente fica super feliz, eu me sinto super lisonjeada. Falar que eu tô aqui para uma próxima, depois a gente marca alguma outra. Adoro o tema que envolve direito de família, e se a gente puder envolver pet e família, fica maravilhoso. Então, obrigada para vocês todos por estarem aqui. Obrigada, doutora Nancy, pela essa oportunidade. E olha, eu queria também mandar um beijo pro Michel, que ele que adotou o cachorrinho com a namorada e mandou a pergunta pro Luigi, hein? Quer dizer que o Luigi recebeu uma cola. Muito bem. Tô achando. Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Boa noite, mames. Boa noite, pessoal. Beijo para vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Beijão. Um beijo, tchau. Tchau.